Antes de tudo, se você gosta de mistérios reais e histórias que desafiam a lógica, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara-se. Porque o que você vai ouvir agora é um dos casos mais estranhos e ocultos da história moderna. Um mistério que envolve governos, tecnologia e algo que não deveria existir. Tudo começou com uma simples curiosidade geográfica. Uma montanha isolada, localizada em uma área remota da Ásia Central, registrada em mapas antigos, citada em diários de exploradores e até mencionada em documentos soviéticos. E, de repente, apagada de todos os registros modernos. Antigos mapas topográficos mostram claramente uma elevação maciça, com quase 5.000 metros de altura. Era conhecida pelos povos locais como a Sentinela do Céu. Segundo os relatos, sua presença era tão imponente que servia como ponto de referência para caravanas e pilotos. Mas, nos anos 70, algo inexplicável começou a acontecer. As imagens de satélite da NASA e da Agência Espacial Soviética começaram a apresentar falhas justamente naquela região. Linhas borradas, pixels trocados, como se alguém tivesse censurado a montanha. Os técnicos acreditaram ser um erro técnico, até que notaram algo ainda mais estranho. Os arquivos originais de missões anteriores, armazenados em fitas magnéticas, também começaram a desaparecer dos bancos de dados oficiais. Em 1978, uma equipe científica internacional tentou chegar até a suposta localização da montanha. Eram geólogos, físicos e meteorologistas, mas algo deu errado. Quando o helicóptero cruzou a fronteira aérea da região, os instrumentos enlouqueceram. Bússolas girando sem controle, rádios chiando e uma névoa densa surgiu do nada, cobrindo toda a visibilidade. O piloto relatou uma sensação indescritível, como se o tempo tivesse parado. Ele disse que viu, por um instante, o contorno da montanha. E em seguida, tudo se apagou. A aeronave voltou horas depois, mas, segundo o cronômetro de bordo, haviam-se passado apenas 15 minutos. Após esse incidente, o governo declarou a área como Zona de Restrição Aérea por Instabilidade Atmosférica. Desde então, nenhuma missão oficial foi autorizada ali. Mas o que mais chama a atenção é que, a partir daquele momento, todos os mapas digitais, incluindo os de empresas privadas, mostravam apenas uma mancha cinza. Nenhuma elevação, nenhum relevo, como se a montanha nunca tivesse existido. Pesquisadores independentes começaram a desconfiar de manipulação digital. Alguns tentaram sobrepor mapas antigos aos modernos, e o resultado foi chocante. O ponto exato onde a montanha deveria estar coincide com uma das áreas mais protegidas por vigilância de satélite militar. Alguns dizem que ali existe uma instalação subterrânea secreta, construída durante a Guerra Fria, destinada a abrigar experimentos com energia de alta frequência, algo capaz de distorcer o campo magnético da Terra e, talvez, o próprio espaço-tempo. Um ex-militar soviético, identificado apenas como Viktor, afirmou em uma entrevista nos anos 90 que participou de uma operação naquele local. Segundo ele, a montanha nunca foi natural. Era uma estrutura coberta por rochas e camadas metálicas, construída para esconder algo que não deveria ser visto. Quando perguntaram o que havia dentro, Viktor respondeu apenas: não era humano e não era deste tempo. E há mais. Em 2003, um grupo de exploradores amadores tentou reencontrar a montanha usando GPS e mapas antigos. Eles chegaram a uma área de floresta densa e encontraram vestígios de construções abandonadas, antenas quebradas, painéis metálicos e uma placa enferrujada com a inscrição em russo: Observatório 404. Durante a noite, eles ouviram sons vindos do céu. Um ruído metálico, constante, como um motor gigantesco girando a quilômetros de altura. E então, por um instante, a floresta se iluminou com uma luz azul intensa. No dia seguinte, o grupo decidiu ir embora, mas um dos membros desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. Alguns meses depois, um vídeo surgiu na internet mostrando o que parecia ser essa luz azul cortando o céu sobre a região. O vídeo durou apenas 8 segundos antes de ser removido das redes.
O autor da postagem nunca mais foi localizado. Teóricos afirmam que a chamada Montanha 404 foi coberta digitalmente para esconder algo extraterrestre, talvez uma base de observação ou um ponto de acesso a outra dimensão. Uma hipótese ainda mais assustadora sugere que a montanha é um tipo de projeção energética, algo que existe apenas quando observado de determinados ângulos e desaparece quando visto por meios eletrônicos. Moradores de vilas próximas contam histórias de ancestrais que viam luzes flutuando na região desde os séculos passados. Eles diziam que o lugar respira e que quem se aproxima demais ouve vozes chamando pelo nome. Um idoso, entrevistado por uma emissora independente, contou que, certa vez, durante uma tempestade, viu o contorno da montanha reaparecer por alguns minutos. Ele descreveu uma sensação de calor e uma vibração no chão, como se algo gigantesco estivesse prestes a emergir do subsolo. Depois disso, ele começou a ter pesadelos recorrentes. Dizia ouvir uma voz que repetia: "Nós ainda estamos aqui." Curiosamente, todos os sensores de satélite apontados para a área apresentam interferência exatamente no mesmo horário, 3h33 da manhã. O mesmo horário relatado em casos de fenômenos paranormais em várias partes do mundo. Cientistas que analisaram os dados afirmam que existe uma lacuna eletromagnética, uma área onde os sinais simplesmente desaparecem. Nenhum equipamento funciona, nenhum drone consegue permanecer estável. É como se a própria realidade fosse distorcida naquele ponto, como se existisse um tipo de campo invisível que dobra a percepção humana. Alguns acreditam que o local é o resultado de um experimento fracassado de manipulação quântica, onde o espaço e o tempo teriam colapsado sobre si mesmos, criando uma anomalia que simplesmente apagou a montanha da nossa dimensão. Outros dizem que foi proposital, que ali existe um portal, uma passagem entre mundos, e que os governos, desde a Guerra Fria, vêm tentando mantê-la sob controle. Os poucos dados disponíveis mostram que, periodicamente, sensores registram picos de energia inexplicáveis. Energia essa que não vem de origem natural. É como se algo dentro daquela região ainda estivesse ativo, pulsando. E talvez essa seja a razão pela qual a montanha desapareceu dos mapas. Não porque deixou de existir, mas porque a humanidade não está pronta para vê-la de novo. E você? O que acha que existe por trás da Montanha 404? Um experimento militar? Um portal dimensional? Ou algo que desafia completamente o que conhecemos sobre a Terra? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda há lugares neste planeta que o mundo insiste em esconder.